Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindo ao colóquio do IMEC. Vamos dar continuidade à segunda rodada aí com mais 4 ilustres convidados. Vamos iniciar hoje a palestra com o professor José Alberto Cognato, conhecido como Poti, da USP. Nós estamos literalmente no meio de um workshop industrial sobre matemática industrial, que é o assunto que o Poti vai falar. E eu aproveito aqui, em nome da diretoria, de fazer os agradecimentos ao coordenador e vice-coordenador, porque o CPI de CMA está ajudando a patrocinar o nosso colóquio, né? E só para anunciar aí os 3 próximos palestrantes, o próximo vai ser o professor de Jairo, no dia 19 desse mês. E em junho vamos ter o Carlos Tomei da PUC-Rio, no dia 2 de junho. E no dia 16 de junho, o professor Sóstenes Lins, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, vou falar agora, apresentar rapidamente o Poti. Para quem não conhece, bom, o Poti tem licenciatura em Matemática pela Universidade Estadual Paulista Godinho Mesquita Filho, em 77, mestrado em Matemática pela Universidade de São Paulo, em 81, e também em Análise Numérica pela Oxford University, e o PhD pela mesma universidade, em 87. Foi diretor do ICMC da USP entre 2006 e 2010, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional por 2 mandatos, 2005 a 2007 e entre 2007 e 2009, e é professor titular da Universidade de São Paulo desde 2000, membro correspondente estrangeiro da Royal Society Edinburgh e membro da Academia Brasileira de Ciências. Sua área de trabalho é em matemática aplicada, com ênfase em análise numérica, atuando principalmente em simulação de escoamentos incompressíveis e escoamentos com superfícies livres, métodos de diferenças finitas, métodos numéricos para equações diferenciais ordinárias e parciais e equações integrais de Friedholm e de Cauchy. Atualmente é pesquisador 1B do CNPq. Poti, muito obrigado. E agora é com você. Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar, o que eu vou falar aqui aplica-se só para 1, 2, 3, da 4ª fileira para trás. Essa fileira aqui, a menos a ponta aqui, já estão cansados de saber sobre o que eu vou falar aqui, certo? Então eles estão aqui mais, acho que como para ocupar a cadeira. Bom, veja, como o Carlile falou, nós estamos no meio de um workshop aqui nesse auditório sobre matemática na indústria, para o qual eu convido principalmente os professores do IMEC que estão por aqui agora e que não sabiam o que estava acontecendo, mas também vocês alunos, porque esse workshop, apesar de ser um workshop mais agora voltado para realmente pesquisa, né, com trabalho de pesquisa, mas é um workshop bastante eclético, porque ele vem como complemento, eu diria, de uma reunião que nós vamos ter no sábado, aqui em Campinas, e essa reunião é que o nome é International Council for Industrial and Applied Mathematics. Esse é um organismo internacional similar à AMU, né, International Mathematical Union, que congrega todas as sociedades mundiais de matemática aplicada. Então essa reunião é a reunião do board, né, que inclusive vai tomar decisões onde vai ser o congresso em 2023, e vai ter várias decisões tomadas em sábado lá no CPV, nessa reunião do sábado. E como várias pessoas estão vindo todos os países do mundo quase têm representação nesse council. Então, essas pessoas viriam ao Brasil de qualquer maneira para essa reunião do sábado, então nós resolvemos fazer esse workshop, porque geralmente são lideranças. As pessoas que estão aqui hoje, que estão aqui nesse workshop, são pessoas da Academia Chinesa, o representante do SIAM, representante do European Mathematical Society, várias entidades bastante representativas da matemática e da matemática aplicada no mundo. Então nós achamos que era uma oportunidade bastante interessante para essas pessoas contar suas experiências e mostrar seus trabalhos que fazem em seus países. Então eu convido vocês que tiverem interesse
nós continuamos hoje à tarde, a partir das 2 horas, aqui e amanhã o dia todo. Temos também os nossos postdocs lá fora, com os posters. Entrada franca. Entrada franca. Comida de graça também, café também. Bom, então era isso que eu queria falar de começo. Olha, eu vou falar sobre o CEPIG. Então, o que eu vou falar aqui é uma apresentação mais ligada ao que eu imagino deverá ser o desenvolvimento, quer dizer, o crescimento da matemática no Brasil, certo? Eu não costumo dividir muito entre matemática aplicada e matemática. Eu acho que a matemática é matemática. A matemática aplicada é uma vertente da matemática, assim como a estatística pelo menos a probabilidade e assim como várias outras áreas hoje em dia estão aparecendo, né, que precisam muito de matemática e que só se desenvolvem depois que realmente tem uma fundamentação matemática. Então veja, o que eu vou falar hoje sobre esse Centro de Matemática Aplicada à Indústria. Eu vejo assim, olha, se você olhar como que a matemática se desenvolve no mundo, ela se baseia em 3 pilares, digamos assim, que é a matemática pura, como a gente chama, certo? É o ensino de matemática, que é uma parte fundamental da matemática. Então, como você vai treinar novos professores, e esse desenvolvimento que precisa de criar novos adeptos da matemática, e precisa ser ensinado bem, etc. E o terceiro pilar, na minha opinião, é a aplicação da matemática ao mundo, às coisas do mundo. Tá certo? Sem essas 3 pernas, a matemática não fica, na minha opinião, inteiramente bem solidificada num país. Por quê? Se você não tem um ensino bom, você não forma novos adeptos e, portanto, você não renova o plantel, digamos, de matemáticos, de pensadores. Por outro lado, se você não tem bons matemáticos, a sua matemática não é bem representada, não é bem respeitada e também você não cria a essência da matemática. E a terceira perna que eu disse, a aplicação. Porque se você não tem aplicação, primeiro que a sociedade não vai financiar um setor eternamente sem você mostrar retornos, né? Então eu acho que a aplicação é aquela perna que pode mostrar para a sociedade, olha, vocês estão pondo dinheiro aqui no INPA, mas tem retorno. Nem que não é o INPA que dá o retorno, pode ser aqui a Unicamp, mas o conjunto da matemática tem essa composição, né? esse pedaço que retorna para a sociedade algum bem, tá certo? Aí, muitas vezes você pode pensar, e é aí que eu quero justamente discutir com vocês, ou pelo menos falar a minha opinião, não sei se discutir. Eu posso estar errado também, não quero aqui dizer que eu estou certo, mas é uma questão para pensar. Porque é o seguinte, infelizmente, no Brasil, a gente tem muito essa ideia de que a matemática é uma coisa puramente acadêmica. E isto é um desvio, na minha opinião, muito ruim. Porque, primeiro, que nós não podemos manter a formação de acadêmicos ou de pessoas com nível de pós-graduação e pensar que eles vão arrumar emprego eternamente. Isso não acontece no mundo. Certo? Não é verdade que a maioria dos formandos na França, na Itália, ou na Itália, não sei mais, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou na Alemanha, não é verdade que eles arrumam emprego acadêmicos. Porque empregos acadêmicos, em geral, eles saturam num certo momento. Isso não aconteceu no Brasil. Ainda nós temos muitos empregos acadêmicos. Então, é por isso, essa é uma verdade, né, que, de certa forma, porque nós temos muitos empregos acadêmicos, então todo mundo pensa que a gente pode ter empregos acadêmicos para sempre. Isso não é verdade. Mas mesmo nós temos empregos acadêmicos, se nós tivéssemos, né, a empregabilidade na indústria dos matemáticos é uma oportunidade muito interessante e que nós deveríamos incutir, principalmente nós, que eu digo, professores,
devíamos colocar para vocês como uma oportunidade. Porque, primeiro, em geral, gera melhores salários, certo? Porque a academia tende a pagar menos. Segundo, porque esta é uma maneira da gente fazer com que as técnicas matemáticas possam realmente chegar no setor industrial ou no setor produtivo. Porque isso é muito claro, olha. Se você tiver PhDs na indústria, a interlocução academia-indústria facilita muito. Porque uma das grandes dificuldades que a gente tem de colaboração com a indústria é justamente a interlocução. Isso acho que todos que estão aqui, que já participaram disso, sabem. Porque um lado tem um discurso, o outro lado tem um outro discurso. E esse discurso muitas vezes não bate. Então é uma das grandes dificuldades. Tá certo? Então estas são as premissas que eu vou falar aqui sobre. Tá certo? Nós estamos partindo desta premissa, que nós precisamos fazer com que a matemática no Brasil tenha a terceira perna, que na minha opinião é muito fraca. Veja, nós temos uma perna fortíssima em matemática pura. Veja, nós temos uma medalha Fields, nós temos o IMPA 7, com todas as notas. Nós temos aqui o Unicamp, um excelente curso, a USP São Paulo, a UFPE. E se você olhar mesmo em lugares, por exemplo, em Manaus, nós temos um excelente curso de matemática, mesmo pós-graduação, não é? No Nordeste nós temos vários programas, não é? No Sul, claro, nós temos vários programas. Então, a matemática como uma ciência no Brasil é bastante forte, né? Tanto é que não sou eu que estou falando. Se você olhar nos indicadores, eles dizem isso. Por outro lado, o ensino de matemática também tem os seus percalços, como todos nós sabemos. Alguns, talvez culpa da comunidade matemática, talvez a maioria não, por causa de questões políticas, etc. Mas aí veja, a comunidade matemática está se movendo. Nós temos o Profimate, não é? Então essa é uma iniciativa que o pessoal, a comunidade pôs aí. Nós temos as Olimpíadas. Quer dizer, a comunidade está se movimentando na tentativa de resolver isso. E aí eu pergunto, qual é a atividade do pessoal da aplicada ou das aplicações? Qual é o movimento? Então eu quero apresentar esse CEPID como um desses movimentos. Não é o único, existem outras iniciativas, é claro. E seria muito trágico se fosse o único, porque, vejam vocês, por mais que nós tenhamos poder de fogo e não sei o quê, o Brasil é muito grande, né? Para ter uma única iniciativa tentando mudar porque, vejam vocês, como eu disse, muitas vezes está incutido na cabeça das pessoas. É uma questão de conduta, de atitude, não é? Então, mudar atitudes é muito difícil, mas nós temos, inclusive, essa pretensão. Então, foi pensando em tudo isso que nós propusemos há um tempo atrás, primeiro, esse tal de CMEI. CMEI, se você quiser que eu te diga o que é, não tem a ver com o que está escrito embaixo. Porque nós começamos com assim, Centro de Matemática e Estatística Aplicadas à Indústria. Certo? Que era uma entidade lá em São Carlos. Uma coisa lá dentro do Instituto de Ciência e Matemática de São Carlos. Que por acaso não tem nem muito estrutura jurídica, porque a universidade não permite isso. A unidade menor das nossas universidades é o departamento. E, obviamente, que o CMEI está dentro do departamento. E, portanto, ele não existe como uma estrutura jurídica. Por exemplo, ele não pode ter orçamento, ele não pode ter, sei lá o quê. Ele existe lá como uma organização, assim como um partido político. Será que é isso? Acho que menos que um partido político, né? É como talvez como um grupo de oração. Certo? Talvez alguma coisa desse tipo. Tá certo? Quer dizer, uma coisa que não tem formalidade. Bom, aí nós começamos, tivemos 2 anos, e meu sonho com essa história foi sempre trazer uma ideia que é muito comum no mundo, que é promover workshops com a indústria. Como é que é um workshop com a indústria? É como nós estivéssemos aqui hoje, e vem aqui 3 ou 4 pessoas que trabalham com problemas e mostram problemas, falam, olha, eu tenho esse problema, e gostaria que vocês pensassem sobre eles. Por exemplo, Oxford inventou isso há 40 anos, e isso é replicado em muitos lugares do mundo hoje, com bastante sucesso. Aí o que acontece? Pessoas olham aquele problema,
aí é um problema de otimização, então aqui tem 4, 5 experts aqui. Junto com um grupo de alunos, durante uma semana, pensa sobre esse problema. Algumas vezes até consegue resolver o problema. Outras vezes consegue encaminhar o problema. Mas cria um link, um vínculo com aquela pessoa que veio aqui da indústria, mostrar o problema, discutir o problema. Ah, tá ruim, tá ruim. Não, achei que tava bom, tava ruim. Bom, de qualquer maneira. Então, discutir aquele problema e etc. Só que, veja, essa é uma atividade bastante difícil, porque, veja você, eu preciso ter a indústria vindo, eu preciso ter as pessoas interessadas, eu preciso ter alunos interessados, e eu preciso ter financiamento, porque, veja, eu vou chamar um monte de gente para ficar uma semana onde for, né? O primeiro foi em São Carlos, mas eu não posso esperar que eu chame um monte de gente para trabalhar por uma semana de graça para mim, e ainda o cara tem que pagar hotel, viagem, comida, etc. Não é? Então, todas essas coisas têm que ser pensadas. Bom, pensando em todas essas coisas, nós propusemos em 2011, mais ou menos, depois de 2 anos que existia o tal do CNI, nós propusemos, saiu essa chamada da FAPESP, para financiamento dos tais centros que é chamado CEPID. CEPID, se eu lembrar bem, é Centro de Pesquisa e Inovação e Difusão, né? CEPID. Centro, Pesquisa, Inovação e Difusão. CEPID. Está escrito CEPID lá? Não? Tá. Então, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O que são os CEPIDs? Os CEPIDs são grandes projetos, um projeto que no mínimo dura 5 anos, tem um financiamento muito considerável, tá certo? Só que existem poucos. Hoje, a FAPESP tem 17 deles sendo financiados, tá certo? Até hoje, a FAPESP fez 2 chamadas. Uma há 11 anos, ou mais de 11 anos atrás, em 2011, 11 anos atrás. Então, lá em 2011, menos 11, 2000, né? Certo? Deu certo, conta certa. Em 2000, ou por cerca de 2000, a FAPESP fez uma chamada de CEPIDs, então. E vejam vocês, naquela ocasião, nenhum grupo de matemática se apresentou. Então, teve lá o pessoal que vocês devem ter visto pela televisão, Manhã nas Artes, que é um dos CEPIDs muito famoso, é uma professora da USP, que faz esse negócio de genética, estuda genética, doenças e o DNA, essas coisas aí. E tem vários CEPIDs em problemas do sangue, sei lá, e na física tem vários materiais, novos materiais, nanotecnologia, etc. Mas em 2000 não teve nenhum CEPID de matemática, certo? Então vejam vocês, eu achava que em 2011, só de nós apresentarmos um projeto já era alguma coisa. Honestamente para vocês, eu não tinha esperança nenhuma de ganhar, porque a concorrência era muito difícil. Pra vocês terem uma ideia, foram 90 projetos apresentados na primeira fase, porque a ideia era assim, todo mundo põe um projeto, uma pré-proposta, aí eles iam escolher, a ideia era financiar 15, então eles escolher 3 para cada um, que nem faz no vestibular, 3 para cada vaga. E aí a pessoa apresentava o projeto completo, e então desses 45, iam escolher 15. Bom, na primeira rodada se apresentaram 93 projetos. Bom, eu já esperava que nós não íamos passar nem para a segunda fase, mas surgiu lá que passamos para a segunda fase. Falei, bom, mas da próxima nós não escapamos, né? Porque com todo esse povo falando de doenças e não sei mais o que, por que o pessoal vai financiar um sujeito maluco que quer falar de matemática da indústria, não é? Mas tudo funcionou, como vocês sabem, e hoje nós temos o CEPID. E por minha surpresa, foi financiado até mais de um, porque também tem um lá no IME, que não é bem chama matemática, mas chama neurobiologia, alguma coisa assim, que o Galves é o coordenador, não é? E isso, vejam vocês, eu não vejo isso como... Eu acho que foi uma grande vitória de nós emplacarmos 2 CEPIDs em 17 na área de matemática. Isso mostra que a nossa comunidade em São Paulo está vibrante, porque foi uma concorrência tremenda, certo? Vejam, são 90 projetos para escolher 17. E no final até escolher 17 porque acho que teve mais, ou o dinheiro sobrou, sei lá o que aconteceu, mas financiaram 17 ao invés de 15. O nosso projeto já saiu logo no primeiro dia, então o nosso não entrou na segunda chamada ou na repescagem, tá certo? Então também temos isso. Nenhum do Galves.
Bom, então essa é mais ou menos a história do que nós estamos falando aqui, tá certo? Então nós estamos com esse projeto desde 2000, começou no dia 1º de julho de 2013. Então agora, no dia 1º de julho de 2016, nós teremos 3 anos de sobrevivência, certo? Nesses 3 anos, vejam vocês, a nossa promessa não é de publicações, porque publicações, nós temos muitas. Todos os pesquisadores, ou quase todos os pesquisadores do grupo, que eu vou mostrar, eu acho que vou mostrar aqui, tem publicações. Quando podemos, a gente faz comparações com os outros CEPIDs, e a gente tem publicações melhores, ou números, talvez até em qualidade, do que números, principalmente. Qualidade é muito difícil, porque eu vou comparar com amanhã nas artes, eu não sei fazer isso. Mas em número, nós temos publicações. Bom, então vejam vocês. Qual é o principal objetivo desse CEPID? Vejam vocês, primeiro, aproximar a matemática da indústria, a indústria da matemática. Esse é o objetivo nosso número 1. Certo? Número 1. Eu brinco com a FAPESP, o Ernesto está aqui, ele está agora alguma coisa de área na FAPESP. Mas a minha briga com a FAPESP, com o coordenador, o Marcondes, foi embora, ou com o anterior, o Marcondes eu nunca discuti isso, mas era justamente isso. Que quando, no 5º ano do projeto, o nosso desafio não é ter N publicações, ou N mais 1, ou N mais 2, ou N sobre 5. O nosso desafio é ter um grupo de empresas que estão com um projeto genuinamente produzido dentro do CEPID. Porque nós já tínhamos projeto antes, não é? Nós já tínhamos outras pessoas que tinham projetos. Bom, então esse é o nosso grande desafio. E desde então nós estamos batalhando. Realizamos esse primeiro workshop que eu disse, que Oxford faz, que outros países fazem. Fizemos o primeiro ano passado em setembro. Vamos realizar agora outro em julho deste ano, na segunda semana de julho, lá em São Carlos. O primeiro foi em São Carlos, o segundo vai ser em São Carlos. Para o qual eu convido vocês, porque nós vamos ter lá uma semana. Já temos um problema da TAM, um problema da Tecance, um problema de uma empresa de São Paulo, que agora não me lembro o nome, e um problema... Bom, eu não vou ficar perdendo tempo aqui, porque não vai... Mas nós já temos 4 problemas. E que eu espero mais um, e daqui uns dias nós vamos lançar, a hora que nós tivermos o 5º problema. Porque da outra vez... um problema do LNLS, daqui de Campinas, Laboratório de Luz Síncrotron, certo? Que já participou do anterior, vejam vocês. Eles participaram do anterior, e eles estão voltando porque deve ter dado resultado, não é? Porque senão eles desistiu, tá certo? E é muito comum no exterior isso. É muito comum em Oxford, tem empresa que já participou de 10, certo? Porque eles veem que tem resultado. Bom, eu boto essas transparências, depois eu vou falando, e eu já falei dessas coisas. Então, qual é o objetivo dele, do CEPID? É justamente, aí tá numa, digamos assim, num linguajar mais técnico, mais bonitinho, né? Em promover, incentivar o uso de técnicas matemáticas, estatísticas computacionais no setor produtivo e em outras áreas do conhecimento. Porque nós não queremos só trabalhar com a indústria, nós queremos, por exemplo, nós temos projeto com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, para tratamento de câncer, para várias coisas relacionadas com medicina, com biologia, certo? Então não é necessariamente você trabalhar somente com uma indústria, tá certo? Essa coisa o que interessa é você tirar a matemática do domínio puramente de ideias, é você colocar ela para funcionar na interdisciplinaridade. Então, aí vejam vocês, além dessa coisa de trabalhar com a indústria, nós precisamos, na minha opinião, formar uma infraestrutura, tá certo? Por exemplo, se vocês olharem o INPA é um irradiador de conhecimento no Brasil hoje. Por isso ele é uma joia da coroa. Isso eu acho que a matemática aplicada deveria almejar. Formar um centro de excelência em matemática industrial como o INPA faz. Tá certo? Nós temos pode ser aqui no Unicamp, pode ser no IMUS, pode ser no ICMC em São Carlos, eu não sei bem onde é. Ou pode ser até do lado do INPA lá, porque agora eles ganharam um terreno enorme lá na Rede Globo, não é? Isso não interessa muito onde aconteça. Eu acho que só precisa acontecer. Esse que é a minha visão. Não é? De a gente ter um centro onde essas coisas você oferece, porque veja, queira ou não,
O INPA oferece uma infraestrutura fundamental para você trazer pesquisador do exterior, para você manter essa máquina funcionando. E, na minha opinião, nós precisamos criar essa máquina do lado da matemática industrial. Eu não falo nem da matemática aplicada, porque a matemática aplicada, nós já temos uma boa infraestrutura, mesmo o INPA até, não é? Mas nós precisamos criar essa coisa de relacionamento com a indústria. Isso que, na minha opinião, precisa. E para isso nós temos que ter várias coisas. Por exemplo, muitas vezes com a indústria, quando você tem um problema com a indústria, envolve um monte de coisas que não envolve quando você está fazendo só a parte teórica. A primeira coisa é sigilo. Nenhuma empresa abre o problema se ela não certificar que você não vai entregar para o concorrente. Certo? Bom, para isso, você tem que se resguardar, eles têm que se resguardar. Para isso, nós temos que ter uma estrutura dentro da universidade que cuida, porque eu não posso deixar que o professor vá atrás de fazer o que é um MOU. Alguém sabe o que é MOU? Tá certo? Então, eu tinha escutado o que era MOU. Hoje eu sei o que é MOU, mas eu não sabia o que era MOU. Tá certo? Então tem que fazer essas coisas. Tá certo? MOU é Memorandum of Understanding. Certo? Ou seja, é um acordo que se faz em que eu digo, olha, você vai me abrir seus dados, mas eu não posso entregar para o concorrente. Se eu entregar, eu tenho penalidades. Só que quando você vai fazer isso dentro da universidade, vira um inferno. Porque quem tem que assinar não é o chefe, não é isso, é o reitor. Porque ele é a autoridade máxima. Certo? Ninguém tem autonomia para assinar esse tipo de coisa. E aí vira uma coisa louca, que entra advogado no meio, se quiser complicar o mundo, é pôr advogado no meio, como todos sabemos, não é? Mas, então, e para isso nós temos que ter uma infraestrutura, tá certo? Então nós temos que ter funcionários, nós temos que ter funcionários treinados, pessoas que vão atrás disso e tudo mais. Nós temos que ter computadores, certo? Vejam vocês, no estado de São Paulo, nós não temos nenhum, a não ser lá no INPE, mas que não é de universidade, nós não temos um grande centro de computação de alto desempenho. Certo? Agora nós temos, o CEPIP comprou um computador, nós pagamos 5 milhões desse computador. É um computador grande, um computador que está tendo o seu desempenho, o pessoal de São José dos Campos está usando, um monte de gente está usando, Agora, essa é uma facilidade que, primeiro, a universidade não tem como prover, porque custa muito caro, tá certo? E não é só... E depois, veja, essas coisas como bem geral, assim, não funcionam muito bem, tem que ser bem focado, tá certo? Porque senão você compra o computador, compra o maior computador, o melhor computador, não sei o quê, mas não compra o software, não compra o aplicativo, não compra o quê, não adianta nada, porque o que vai acontecer é que cada um vai usar um Blade que custou $10 mil para rodar com um PC que custa $2 mil, né? Então esse é o tipo de típica coisa que é jogar dinheiro pela janela, se não for bem estruturado. Então vocês percebem? Tudo isso precisa de uma estrutura, e o CEPID tem esse objetivo, de estruturar essas coisas e dar uma estrutura importante. Outra coisa que o Martins até agora me falou que eu sinto muito, era de a gente tentar mudar os nossos programas de pós-graduação, no sentido de embutir nos nossos programas, ou em algumas partes dos nossos programas, a possibilidade dos nossos alunos participarem de estágio na empresa durante o doutorado, durante o mestrado. Veja, sem isto, nós não vamos progredir, infelizmente. Eu não sei, é uma grande pena que a proposta daqui da Unicamp não tenha sido aprovada. Eu não sei, porque o Brasil é esquizofrênico mesmo. Fala-se uma coisa, mas na prática pratica-se outra. Aliás, essa esquizofrenia atinge todo mundo, inclusive a FAPESP, né? Que é meio esquizofrênica também algumas vezes. Então essa esquizofrenia é uma coisa que a gente tem que atacar, não é? É uma grande pena, é uma notícia que eu fico consternado de não ter acontecido, porque tinha-se uma proposta aqui de um doutorado, né, de um programa de pós-graduação, que envolvia química, que envolvia biologia, que envolvia outros departamentos, que é o que nós estamos pregando, porque vejam vocês, nós precisamos dar uma formação um pouco mais interdisciplinar para os nossos alunos, se nós queremos que eles tenham mais essa vontade de ser interdisciplinar, não é? Nós não podemos treiná-los só num foco, senão nós vamos acabar com o aluno somente sendo acadêmico. Lembra, eu estou falando aqui, eu não estou querendo dizer que nós temos que acabar com a matemática pura, de jeito nenhum. Nós queremos adicionar ao negócio, não subtrair do todo, tá certo? Bom, então essa infraestrutura é muito importante que seja criada.
eu preciso me policiar aqui com o tempo, porque senão eu passo do tempo aqui. Eu já falei que eu não ia dar conta de falar em 40 minutos, eu já falei meia hora só do introito. Bom, agora acho que eu vou andar mais rápido aqui. Então, olha, nós temos um foco. Para tudo isso que eu falei para vocês, a gente precisa de estratégias. E o CEPID providencia essa estratégia. Porque o CEPID é, como eu disse, pesquisa, difusão e educação e difusão, certo? Então nós temos que ter um centro de educação e difusão e um centro de transferência de tecnologia, tá certo? Quer dizer, nós temos que ter essa preocupação, não o centro. O centro é a organização. Nós temos que ter essa preocupação. Então, dentro do projeto, além de, obviamente, nós queremos que produzir ciência de boa qualidade, como eu disse, que não é uma preocupação minha, porque o grupo já o faz sem eu interferir, quer dizer, sem o centro interferir de qualquer maneira, não é? Nós precisamos de centrar e de concentrar recursos e principalmente concentrar tempo de um monte de gente para essas coisas. E nós estamos fazendo isso durante esse período e imagino que de alguma maneira vamos ter sucesso. Bom, então, como eu disse, todas essas coisas eu já disse, viu? Que a matemática, isso aqui é para dizer que a matemática no Brasil é de grande excelência. No próximo slide vai aparecer os países no grupo, na classificação da ANU. O Brasil está classificado como grupo 4, junto com vários países, aí, como a Suíça, etc. No grupo 5, que é o grupo mais alto, está os Estados Unidos, a Inglaterra e tudo mais. Quer dizer, vocês vejam, para baixo de nós tem o grupo 3, 2, 1, né? Então, os outros países. Então, nós estamos muito bem. E é capaz que até vamos subir agora com a medalha Fields do Arthur. Bom, centros como o nosso. Nós temos vários centros como o nosso em vários países do mundo. Hoje até tem, esse slide já é meio velho, tem na China, ainda bem que os chineses não estão aqui agora, porque eles estão aqui, os chineses. Senão eles iam falar para mim, bota umas 2 estrelas aí para a China, porque nós temos. O Japão também não está aqui, isso aí é um erro. Mas, só para dar uma ideia, nós queremos que o CMI seja a primeira estrela na América Latina que faz esse tipo de atividade que eu estou falando aqui para vocês. Bom, como eu disse, os CEPIDs, né? Para ter uma ideia, a FAPESP tem 377 projetos temáticos e somente 17 CEPIDs. Tá certo? Bom, nossas instituições parceiras, o IMEC aqui, o ICMC lá em São Carlos, o FISCAR, o IME em São Paulo, e a Débora está aqui, eu tenho que falar poli também, senão ela me bate, tá certo? o CTA e 2 Unesps, duas das Unesp, o campus São José do Rio Preto e o campus de Prudente. Então aqui estão os participantes do CEPID de Campinas, tá certo? Eu espero que não tenha deixado de pôr ninguém aí, tá certo? Então nós temos o grupo de otimização, alguém da estatística, que é o Ronaldo, né? Que mais? O Lúcio, né? Que eu imagino que no CEPID ele está trabalhando na parte de educação, não é? Ele é o coordenador da parte de educação, tá certo? Então esse é o grupo aqui de Campinas. Bom, como todo projeto da FAPESP, vejam vocês vejam que quando eu falei do CEPID para vocês, eu falei de uma maneira geral, e ele é assim que ele funciona. A gente não tem muito área. Quando uma empresa que chega para nós e fala assim, olha, eu tenho esse problema, eu gostaria de discutir. Não importa muito qual área. Porque é assim que tem que funcionar. Porque essa é a grande diferença, eu acho, da matemática pura e da matemática aplicada. Mas na matemática pura, quando você chega num impasse, você simplifica as hipóteses ou aumenta as hipóteses, sei lá, e tenta resolver o problema aumentando. Na matemática aplicada, ou na matemática industrial, isso não pode acontecer. Porque se o cara chega com um problema para mim, por exemplo, a TAM, ela tem lá o problema de como organizar os robôs lá dentro para carregar a ferramenta para lá e para cá. Eu não posso falar assim, não, o robô só vai andar nesta linha, porque aí não dá certo, porque a hora que ela andar nesta linha, ela topa com um avião na frente. Então o robô tem que ter uma visão para a hora que chegar lá, desviar, etc, etc. Então o problema posto pela indústria, ele em geral ele não admite muitas simplificações, quer dizer, ele admite algumas, mas eu não posso simplesmente botar uma hipótese que não faz parte. Eu lembro uma vez que eu estava num desses eventos em Edimburgo,
E o problema era o seguinte, tinha um médico que foi lá levar um problema que falou o seguinte, que ele notou o seguinte, que toda vez que a inserção do cordão umbilical na placenta era fora de centro, digamos assim. A placenta é um negócio como parece é circular, né? Tem um nome para isso, mas agora eu me esqueci. Toda vez que a inserção do cordão umbilical na placenta era fora de centro, os médicos tinham observado isso. O bebê tinha algum problema durante a gestação. Ou a mulher tinha eclâmpsia, acho que é aquela que sobe a pressão, ou o bebê nascia prematuro, ou fora de peso, e ninguém sabia explicar por quê. Ninguém sabia dizer por quê. Bom, aí diz que um cara lá que estava formando que estava na discussão, na hora que foram explicar, não sei o quê, ele começou a formular o problema, só que o que aconteceu foi que na solução dele não tinha inserção do cordão umbilical na placenta. Bom, essa é uma simplificação que não resolve, né? Porque se tirar o cordão umbilical, aí resolve o problema. O bebê morre logo e pronto, né? Certo? Então, essa é uma solução que não tem solução. Bom, mas como o projeto da FAPESP, vejam vocês vejam que a gente tem que ver, o mundo, nesse mundo nosso, ele é cheio de constraints, né? Ele é cheio de limitações, né? E aqui essa é uma delas. Nós temos que, para a FAPESP, nós temos que ter grupos de pesquisa, porque nós temos que fazer um projeto de pesquisa, etc. Então, os grupos que foram identificados são esses 4 grupos. O grupo de otimização e aplicada e pesquisa operacional, que tem aqui em Campinas, o Forte, e um pedacinho em São Carlos, mecânico de fluidos em São Carlos e São José dos Campos, inteligência computacional e engenharia de software em São Carlos, em São Carlos, bom, também em São Paulo, né, o grupo de otimização, eu esqueci aqui, mas também em São Paulo, e avaliação de risco, São Paulo, um pouco aqui em Campinas, um pouco lá em São Carlos. Então esses são, assim, bem rápido, os grupos que formam o CEPI de hoje. E os tipos de problemas que nós temos vistos, né? Várias indústrias. E eu acho que, como eu tenho mais 10 minutos, menos de 10 minutos, eu vou passar aqui rápido. Isso aqui seria um filme. Aí, aqui, veja, nós temos vários problemas que estão sendo... que fazem parte do nosso portfólio nesses 3 anos. Então, vocês vejam, nós temos na indústria, na parte de otimização, problemas de otimização de corte, otimização aí de moléculas, que eu não sei muito bem, que o maior expert está aqui, ele pode falar de vocês, a criação de frango, que o Martins é o nosso grande incentivador. Nós temos o problema da otimização de bombeamento de água do serviço de água de São Carlos. Nós temos a otimização aqui de uso de materiais na fundições. Então são todos problemas que já apareceram durante esses problemas. A maioria dessas coisas, alguns são acadêmicos, como é o caso, por exemplo, do Tango, talvez, um pouco acadêmico, né? Mas é uma coisa de um software que está na internet, usado por um monte de empresas e tudo mais. Outros são muito aplicados, como, por exemplo, a questão da criação do frango, a questão da pequena fundição. Bom, essas são as áreas, não é? Muitas áreas de otimização e pesquisa operacional. Depois, mecânica de fluidos, não é? Com toda a questão de aeronáutica, design de vários tipos de design de foguetes, de asas, de navios, como você simular, né, o vento que sopra no convés do navio, para você otimizar esse tipo de problema. Mecânica dos fluidos computacional, essas são as áreas. Depois, análise de risco, no grupo de análise de risco, como eu disse, várias questões de estatística, isso, né? Então, várias maneiras de você modelar esse tipo de problema, como propor vacinação, como propor política de vacinação, como propor, por exemplo, algoritmos de detecção de fraude, né? Imagino que vocês já sentiram isso, que você está em casa, o banco liga e diz, olha, você usou seu cartão de crédito em tal lugar?
E se você usou, você diz que sim, se você não usou. Como que eles fazem isso? Isso é um algoritmo que está vigiando, e quando você se comporta de uma maneira que não é usual, o sistema detecta. Mas é lógico que isso não dá para ser feito de qualquer jeito. Tem que ter uma estrutura, porque senão a cada 5 minutos ele te liga, não é? E isso não é, ninguém quer, né? Tá certo? Ele quer que ele liga, de vez em quando erra, mas ele não quer que a cada 10 minutos que você passa o cartão, o sistema te liga, mesmo porque isso custa muito caro. Tá certo? Bom, e aí toda a questão do tratamento de câncer, essa, por exemplo, é um dos grandes sucessos. Mudou o protocolo de tratamento porque é assim, quando faz a cirurgia, e depois tem sessões de rádio e químio. E, como vocês sabem, esse tratamento é terrível, né? Então, como que você intercala, como que você põe, para diminuir o número de radioquímio, não é? De forma a otimizar esse processo, não é? Certo? Então, análise de risco, inteligência computacional, de novo, fraude. Esse é um equipamento que já está quase em processo de venda, que é um equipamento que você coloca no idoso, que você detecta se ele cair, por exemplo, porque como é que chama? É um negócio que é igual o negócio do iPhone. O iPhone, quando você vira assim, ele vira, né? Mesma coisa, ele sabe que alguém está de pé, por exemplo. E aí, a hora que se você vira, ele manda um sinal. Então, isso é muito utilizado para pessoas que, por exemplo, tem um idoso em casa, mas precisa trabalhar. Então, você coloca isso no idoso e, se acontecer alguma coisa, esse processo, ele avisa, não é? Então, são coisas que tudo isso tem matemática, viu? Eu estou falando aqui só do resultado, mas todos isso tem modelagem, etc. Tá bom? E vários outros projetos que nós temos Bom, contato com a indústria, então, difusão, os grupos de estudo, né? E a procura pela indústria. Nós ainda não chegamos nesse ponto, porque nós temos tido tanta procura pela indústria do lado de cá, porque essa procura pela indústria seria o CEPID ir atrás da indústria. Nós não chegamos nesse ponto porque não temos tido tempo. Nós temos tido tanta procura que nós não damos conta de fazer o que nós temos fazendo. Aí nós temos a repercussão, esse iSport, por exemplo, tem entrevista do Globo, no Diário de Pernambuco, etc. O Study Group, que é como disse que aconteceu em setembro em São Carlos, né? A feirinha de produtos é uma coisa que acontece em São Carlos, é uma disciplina que um amigo nosso faz, e durante essa disciplina ele propõe projeto para os alunos, e depois ele faz uma feira no final e chama as empresas. Certo? E já várias empresas pegaram ideias dos alunos e levaram para tentar desenvolver ou fazer um projeto maior. Veja, é um projeto de graduação em 6 meses. É incrível como dá para fazer coisas em pouco tempo. Tá certo? Durante a semana de Study Group, vocês vão pensar assim, mas numa semana vocês tentam resolver? Olha, eu tenho aqui várias pessoas que estiveram lá o ano passado. Pergunto para eles, para vocês verem como é que é incrível. Quando você dedica, um monte de pessoas dedicam uma semana a pensar num problema, como é que a gente avança e entender pelo menos o problema. Bom, e aí nós temos as palestras do IMEC, como essa aqui, que é financiada pelo CEPID, não é? Lá em São Carlos tem uma coisa que chama seminários, coisas legais, e acho que era isso que eu queria falar, tá bom? Eu espero ter terminado mais ou menos dentro do tempo, bom, era isso que... Veja, aqui eu listei alguns projetos que nós temos. Hoje nós temos mais de 50 projetos andando. Veja, o CEPID é muito grande, nós temos 27 pesquisadores principais e acho que uns 70, 80 pesquisadores. Então, envolve um número muito grande de pessoas, de alunos de postdocs, de doutorandos, de mestrandos, e de professores, e de uma infinidade de gente, né? Esse projeto são 15 milhões de reais, do qual nós não conseguimos gastar nem metade ainda, e nós já estamos acima do meio. Então vocês vejam que até gastar dinheiro é bastante difícil. Vocês podem conversar hoje à tarde, se você tiver um tempo. Nós podemos conversar com o Brito. Obrigado. Vamos lá, pessoal. Temos aí um tempo para perguntas.
Olha que o assunto é muito diverso. Pergunta de todo tipo aí. Vamos lá, quem se habilita? Tá sobrando dinheiro, hein? A pergunta pode ser sobre... O diretor já ficou atento ali, né? Não, vocês vejam que tem todo... O Chico falou isso, mas ele já levou uma boa grana, viu? Ou ainda não, hein, Chico? Não, o Chico não foi o diretor anterior, na verdade. Foi o Caio. Porque senão estão me usando como lareira. Eu também não estou sabendo de nada, não. Porque o projeto tem uma reserva técnica que é dada para os institutos em função da participação. Então, nós dividimos entre o ICMC, o IMEC, os demais institutos que participaram. Esse que foi 1.700.000 dividido entre todos. Vamos lá, pessoal, dúvidas. O Potinho vai ficar aqui até o final da manhã, né? Mas agora é a hora que ele está bem animado. Você viu que se não fosse o relógio ali que nós instalamos, ele ia atropelar o workshop aí. Potinho, eu tenho uma pergunta. O que é uma coisa comum quando se faz matemática aplicada de verdade é que o problema, às vezes, dificilmente se encaixa nas teorias que a gente tem, né? E aí, você falou bem das simplificações, no problema real, não dá para simplificar o que a gente tem como teorema para conseguir demonstrar, porque aí a volta para resolver o problema ficou muito longe, né? Às vezes, o que é interessante na matemática aplicada é quando é necessário desenvolver um aspecto da matemática, digamos, pura, novo, né, que não existia, forçado pelo problema. Poderia comentar um pouquinho sobre isso? Isso está acontecendo? Como é que é isso? Não, veja você, o pessoal de Oxford claim que a área de Free and Moving Boundary Problem foi inventado em função de um problema real, que é conhecido como Stefan Problem, que é o problema do como que você modela o derretimento de uma peça de gelo. Então você tem a transformação, né? Então, é lógico que isso é controlado pela equação do calor, mas você tem a fronteira do derretimento é um moving, né? Se move, tá certo? E quando começou o pessoal a estudar esse problema, a ideia era botar esse problema como a gente estuda Boundary Value Problems, ou problemas de valor de fronteira. Eu fico falando inglês aqui, mas eu não tenho aqui nenhum objetivo de soar pedante. É que a gente fala tanto essas coisas que depois o Martins que não gosta, né, dos anglicismos, mas escapa, desculpa. Então, aí a ideia era estudar esse problema colocando as condições de fronteira como a gente faz com fronteira fixa. E não funcionava, mas não funcionava bem. Aí alguém teve a ideia de fazer uma transformação de variável de forma que você joga esse fronteira que está se movendo para uma fronteira fixa e você agora tem mais uma variável, na verdade você divide, você fala assim, ó, a fronteira é uma função S de t e eu vou colocar o x, que é essa direção, digamos, x é igual a x sobre S de t, certo? Quer dizer, no fundo você cria uma variável que depende da variável agora, a variável espacial e também da variável temporal. Nesse momento que você faz isso, a fronteira vira 1. Certo? Só que você transfere o problema agora para dentro da equação. Certo? E isso criou toda uma teoria de free moving, da maneira de tratar os tais do free moving boundary problem. O professor Jairo está aqui, talvez ele até conheça sobre isso mais, porque ele é um expert em PDEs, né? Então, eu não sei se ele tem alguma coisa para falar sobre isso. Mas é o que o pessoal em Oxford claim. E hoje ainda de manhã, aquela moça dos anéis lá, do Lee, eu fico vendo que aquilo ali é uma coisa que parece ter criado uma nova ou pelo menos uma maneira de ver a tal de álgebra de Lee, grupos de Lee, não é? Eu fiquei surpreso com a apresentação dela, a primeira apresentação dessa manhã. Não sei se está todo mundo aqui, quer dizer, o pessoal que estava aqui. Roberto, tem uma pergunta aqui. Tá funcionando? Tá. Eu estou curioso em saber o que você pede ajuda na prática, por exemplo, para você vencer essa dificuldade que a gente tem de fazer as coisas na universidade. Por exemplo, o que você disse do MOU. Com o CEPID ou não, quem vai assinar o MOU é o reitor, certo? Ou não? Ou o CEPID tem alguma estrutura? Não, o CEPID tem a estrutura de funcionários, para não precisar que o professor faça.
Quem vai assinar o MOU? Não, é o reitor. Isso nós não podemos mudar por enquanto. Mas pelo menos o professor não fica encarregado de ter passado por todo o problema, que ele não tem tempo, você entende? Então é por isso que demora. Veja, como os funcionários a gente reduz na USP, eu não sei aqui na Unicamp, porque a Unicamp é mais ágil, certo? Porque o reitor está mais perto, você encontra ele no boteco e pode xingá-lo, etc. Em São Carlos é mais fácil ver o Papa do que o reitor, certo? A gente não. E é engraçado, porque, aliás, desliga as câmeras aí, porque é assim, ó, toda vez que tem eleição de reitor, e aí eu, como já tenho 70 anos de USP, eu já passei por várias eleições de reitores, e a pergunta que eu faço é essa: mas escuta, por que é que todo reitor vem aqui, faz propaganda, não sei o que, diz não sei o que, né? E nunca aparece? Não, eu venho aqui, eu vou estar aqui uma vez por cada 3 meses. A última vez que o reitor nosso foi lá, faz mais de 1 ano, certo? Em São Carlos. Então é assim, essa coisa é uma... Então, como nós dividimos para 3 meses. Agora nós temos um sistema que funciona, quer dizer, se alguém quiser fazer um MOU, em 3 meses ele está funcionando, tá certo? Então isso, eu acho que nós temos que criar essa infraestrutura. Vocês vejam, o INPA tem uma infraestrutura maravilhosa lá, não é nesse sentido de organizar congresso, de fazer as coisas acontecerem, tanto é que todo mundo gosta de ir lá. E eles fazem, né? Eles fazem as coisas acontecerem. Eu acho que nós precisamos criar uma infraestrutura assim. Vejam vocês, é claro que o CEPID é um exemplo, não é? Mas é o que eu penso. Pode ser que amanhã morra tudo isso, não pegue. Mas a minha ideia é que quando na Unicamp alguém quiser fazer alguma coisa e via toda essa coisa, fala assim, olha, lá em São Carlos tem o CEPID, lá funciona. Então, pode funcionar. É a minha esperança. Eu não sei se é muito otimismo. Mas eu de vez em quando fico pensando, será que eu não estou sendo muito otimista e essa coisa não vai virar nada? Mas, veja, é que nem jogar na loteria, né? Se a gente não apostar, não ganha. Se apostar é difícil, mas se não apostar, não ganha. Sim, nesse pouco tempo do projeto, você já percebeu um maior interesse das empresas, da indústria, em contactar matemáticos? Muito. Porque, veja, nisso é uma outra coisa interessante. Eu nunca acreditei muito nesse negócio de fazer propaganda, jornalista, esse negócio todo. Eu achava que isso era meio frescura. Mas olha, vocês não acreditam como funciona. Esse negócio de divulgação funciona. Porque, veja, na verdade nós fizemos no CEPID porque é obrigado. Porque nós temos dinheiro, nós temos recursos, nós temos que gastá-lo, certo? Porque, veja, não podemos chegar lá na frente e falar, ó, não funcionou, mas nós não tentamos. Então nós temos que pelo menos tentar. Então nós contratamos uma jornalista, um grupo, vocês estão vendo aí um pessoal por aí, não é? Esse pessoal trabalha lá conosco. E vocês vejam, eles fazem essa coisa, sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Olha, é um lugar comum, mas é verdadeiro. Eles fazem todo dia uma pequena reportagem, que muitas vezes fica lá nos nossos órgãos internos lá de divulgação. Eles fazem todo dia quase, eles fazem uma reportagem. Na verdade é assim, alguém deu um espirro, o pessoal lá, fulano espirrou e as bolinhas saem assim, e aí tem uma equação assim, e não sei o que, certo? Entendeu? Mas muitas vezes o negócio emplaca. Então aí, não sei se alguém não tem notícia, porque o Cunha não foi preso naquele dia. Hoje você pode fazer o que você quiser aqui. Você pode andar de striptease aqui que não sai nem no negócio da Unicamp, certo? Mas tem dia que acho que não tem notícia, não sei o que, aí emplaca. Aí um cara reproduz lá no Rio de Janeiro um negócio aqui. Aí a Fiesp põe no boletim dela. Aí alguém lê lá não sei aonde e fala, puxa, esse negócio da fundição pareceu gente não sei da onde, não sei de quem, lá de Minas Gerais, não sei de onde, procurando para saber como é que fazia. Você também teve assim, teve? Você também teve, não sei se foi do frango? Então e também foi resultado da nossa divulgação, não foi? Então isso funciona, porque é muito difícil de você atingir as pessoas. Então esse sistema, eles põem onde pode, porque você não pode convencer isso aí, se dependesse de nós, está no Jornal Nacional todo santo dia, né? Mas, inclusive nós temos lá uma lista ele põe lá, o Gustavo,
Lá, o que nós chegamos já no Jornal Nacional, não chegamos ainda, né? Já. Ah, já chegamos no Jornal Nacional? Falta o New York Times. Ah, falta o New York Times. Então nós estamos lá, nós temos uma escala, né? Certo? O jornal da USP, esse é fácil, né? Porque nós que mandamos, a gente manda e pronto, certo? Aí já no Jornal de São Carlos já não é mais tão simples, né? Porque tem que convencer, tem que ver que é notícia. E aí vai. Isso funciona, então essa é uma maneira que nós temos. É claro que eu não estou dizendo para você que nós temos uma empresa batendo na porta nossa e oferecendo dinheiro, não sei o quê, não, isso não é. Essa é uma outra coisa que eu tenho como objetivo. Esse CEPID, ele dura 5 anos, se ele for bem avaliado, isso é uma coisa que eu não falei. Nós já passamos por uma avaliação de 2 anos, um painel internacional, e nós fomos bem avaliados, certo? Então, nós temos esperança que daqui em 2018, que é quando vier, é possível aplicar para uma renovação de 3 anos. E depois mais uma renovação de 3 anos. Então, no total de 11 anos de financiamento, que é um tempo suficiente, né? Nós não podemos chegar lá no 11º ano e alegar que foi muito pouco tempo, que não deu tempo que nós fazemos o que nós queríamos. Porque aí vai ser meio assim. Mas, quando nós chegarmos lá, a minha esperança é que nós tenhamos convencido gente suficiente para a gente arrumar algum financiamento independente. Tudo não vai ser, porque não é nem na Inglaterra, que está há 40 anos fazendo, não é nos Estados Unidos, como o menino mostrou aqui hoje de manhã, o menino, eu vou falando isso, o Roberto da FAPESP mostrou que mesmo no MIT, a pesquisa não é financiada, como o nego fala, 100%, vendas, não é nada, é 10, 15% no máximo, certo? Então é assim mesmo. Mas se a gente conseguir pelo menos algum financiamento, algum financiamento de empresa, já vai ser alguma coisa. Última pergunta. Não, eu queria fazer um comentário que tem a ver com o início da palestra e tem a ver agora com a parte final. Você começou falando, tinha um tripé, digamos, da educação, matemática pura e aplicação. Aí, uma coisa, o meu comentário é que, assim, é importante que a gente tenha a noção que o tripé, um precisa do outro, né? E talvez seja interessante um comentário agora, quando, por exemplo, o governador faz um comentário que a FAPESP deveria investir o que é que ela não está investindo tanto, fica investindo em pesquisa básica. Pesquisa aplicada. Então, assim, porque talvez falte um pouco da cultura geral também para o governador, porque assim, nós temos um tripé, né? E é preciso que o investimento seja, e é preciso que a gente entenda que os 3 precisam interagir fortemente, né? Então, quando você diz assim, o objetivo do CEPID lá não era, vamos produzir não sei quantos artigos, mas, sei lá, criar o quê? Eu acho que é mais tentar criar essa cultura, né? Então, assim, o que deve ficar, e aí talvez talvez o que esteja muito por trás de tudo é a tentativa de se criar essa cultura no país, né? O que acontece, uma coisa que eu vejo é que, principalmente os alunos, eles têm muito preconceitos. Todo tipo de preconceito, né? Essa área aqui, se o cara conhecer essa área, ele tem preconceito com as outras áreas, né? Isso faz parte também, passar essa cultura para os alunos. Talvez, um pequeno fator que complica é que, assim, de fato, ainda é fácil o cara, a academia pode absorver bem, né? Então, de fato, até dá para ele ficar relativamente com esse discurso sobreviver para frente, porque vai absorver ele, né? Mas, no fim das contas, assim, é importante que a gente incentive essa cultura, ou seja, qual é a cultura aqui? Do tripé, né? E assim, o que é matemática? Matemática é tudo isso, né? Matemática aplicada, beleza. Obrigado, Regis. Vamos agradecer ao professor Coty. Obrigado. Eu vou sair daqui muito feliz se eu convencer pelo menos alguns de vocês a pensarem, não precisa nem se convencer, ou se converter, a considerar essa questão de não serem acadêmicos, mas desenvolver o seu projeto de vida na indústria, tá bom? Como matemáticos.